Pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para mais uma correção das atividades, realizadas no mês de maio. No mês de maio, nós estudamos sobre alguns conceitos de eletrodinâmica, como corrente elétrica, potência elétrica e resistência elétrica. Nós também aprendemos a calcular a energia consumida. Então, beijos, bom estudo, boa aula! Gabarito de Física, a lista realizada no dia 5 de maio, conteúdo Eletrodinâmica e Corrente Elétrica. Questão 1. Por uma secção transversal de um fio de cobre passam 20 coulomb de carga em 2 segundos. Qual é a corrente elétrica? Pessoal, para calcular a corrente elétrica, nós vamos utilizar essa equação. Intensidade de corrente elétrica é igual a variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores, nós temos uma carga de 20 coulomb e o intervalo de tempo de 2 segundos. 20 dividido por 2, 10 amperes. Questão 2. Em cada minuto, a secção transversal de um condutor metálico é atravessado por uma quantidade de carga elétrica de 10 coulomb. Qual a corrente elétrica que percorre o condutor? Mais uma vez, ele nos deu o intervalo de tempo, que é de 1 minuto, que corresponde a 60 segundos, e uma carga elétrica de 10 coulomb. Substituindo os valores na expressão, a intensidade de corrente elétrica é igual a 10 dividido por 60. Isso vai dar aproximadamente 0,166 amperes. Questão 3. O filamento de uma lâmpada é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Calcule a carga elétrica que passa pelo filamento em 20 segundos. Então, agora o enunciado ele te dá uma corrente e o intervalo de tempo e pergunta a carga elétrica. Nós utilizaremos a mesma relação matemática. A intensidade de corrente é igual à variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores, esse 20 aqui, ele está dividindo, quando ele passa para o outro lado, fica multiplicando. Então, a variação da carga vai ser 20 vezes 2, que dá 40 coulomb. Vou ter uma carga aí de 40 coulomb. Questão 4. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 10 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Qual o intervalo de tempo necessário para que uma quantidade de carga elétrica igual a 3 coulomb atravesse a secção transversal do condutor? Então, agora, o enunciado ele te fornece a corrente e a carga. Ele pergunta o intervalo de tempo. A mesma relação matemática, vamos substituir os valores de corrente e tempo, corrente e carga, e isolar o tempo. Então, esse tempo aqui ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, o 10 vezes 10 a menos 3 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar um tempo de 300 segundos. Questão 5. Pela secção transversal de um condutor metálico passa 61.020 elétrons durante 2 segundos. Qual a corrente elétrica que atravessa o condutor? É dado a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pessoal, para resolver essa questão, nós iremos precisar calcular a carga elétrica. Para calcular a carga elétrica, nós teremos que lembrar de uma relação que nós vimos, uma relação matemática que nós vimos na aula relacionada à carga elétrica. Então, carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Substituindo os valores, eu encontrarei o valor da carga elétrica. Agora, eu substituo nessa expressão. Intensidade de corrente elétrica é igual à variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores e efetuando a divisão, nós teremos aí a intensidade de corrente elétrica igual a 4,8816 vezes 10 elevado a menos 15 amperes.
Questão 6. Por meio de qual processo se obtém a luz numa lâmpada de filamento? Pessoal, então quando nós estudamos sobre corrente elétrica, nós estudamos alguns efeitos provocados pela corrente elétrica. Então, na passagem de uma corrente elétrica por um condutor, observa alguns efeitos, como o efeito térmico, o efeito Joule, o efeito luminoso, o efeito magnético, o efeito e o efeito químico, dentre outros, né? Fisiológico também, que é que quando nós levamos um choque. Então, essa questão está relacionada a um efeito luminoso. Então, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ela emite luz. Cite um exemplo onde o aquecimento de um fio condutor é inconveniente. Cite um exemplo onde o aquecimento é desejável. Então, outro efeito, como eu já citei anteriormente, é o efeito térmico ou o efeito Joule, né? Então, qualquer condutor sofre um aquecimento ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Esse efeito é a base do funcionamento, né, de aquecedores elétricos, chuveiros, secadores, lâmpadas e etc. Porém, às vezes ele é inconveniente. Por exemplo, quando você coloca um fio na tomada e você sente que ele está esquentando, isso não é legal. Então, esse efeito ele está sendo inconveniente e, como eu já disse, em alguns casos ele é desejável. Então, o aquecimento do fio que liga qualquer eletrodoméstico à tomada é indesejável, uma vez que ele pode gerar um curto-circuito. Já o aquecimento do ferro elétrico, chuveiro e forno elétrico é desejável. Vamos para o gabarito de física da lista realizada no dia 12 de maio, conteúdo eletrodinâmica, na aula que nós vimos sobre a resistência elétrica. Então, um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP, uma diferença de potencial de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual a resistência elétrica do chuveiro? Então, a relação de resistência elétrica é resistência é igual a diferença de potencial dividido pela corrente. Substituindo os valores, né? A diferença de potencial é 120, a corrente é 10, 120 dividido por 10 é 22 ohms. Questão 2. Determine a diferença de potencial que pode ser aplicada a um resistor de resistência de 6 ohms para ser atravessado por uma corrente elétrica de 2 amperes. Mais uma vez, nós utilizamos a relação, né? Resistência elétrica é igual a diferença de potencial dividido pela corrente. A minha resistência foi de 6 ohms, a minha corrente é de 2. Substituindo os valores, esse 2 aqui, ó, ele está dividindo. Quando ele passa para o outro lado, vai multiplicando. Então, a diferença de potencial vai ser 6 vezes 2, que dá 12, né? Então, a minha diferença de potencial vai ser de 12 volts. Questão 3. Uma lâmpada incandescente é submetida a uma diferença de potencial de 110 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 5,5 amperes. Qual é, nessas condições, o valor da resistência elétrica do filamento da lâmpada? Mais uma vez, vamos utilizar essa equação. Resistência é igual a diferença de potencial dividido pela corrente. Substituindo os valores e dividindo 110 por 5,5, nós temos uma resistência de 20 ohms. Questão 4. Determine a resistência elétrica de um fio de níquel cromo de 2 metros de comprimento e área de secção transversal igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8 metros quadrados. A resistividade do níquel cromo é de 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 ohms vezes metro.
Pessoal, nós vimos que a resistência elétrica ela também está relacionada com as dimensões do fio. Então, nós temos essa segunda expressão aqui para calcular a resistência elétrica. Então, você pode calcular a resistência elétrica através da resistividade, pelo o comprimento e a área do fio. Então, substituindo os valores e efetuando as operações matemáticas, multiplica 1, simples elevado a menos 6 vezes 2 e divide por 4 vezes 10 elevado a menos 8, nós teremos uma resistência aí de 75 ohms. Questão 5. Nos extremos de um resistor de 200 ohms, aplica-se uma dP de 100 volts. Qual é a corrente elétrica que percorre o condutor? Mais uma vez, nós utilizamos aí a expressão matemática. Resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente. Então, a minha resistência vai ser de 200 ohms, a minha diferença de potencial é 100 e eu quero encontrar a corrente. Então, a corrente ela está dividindo, quando ela passa para o outro lado vai multiplicando e o 200 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 200, que dá uma corrente de 0,5 amperes. Questão 6. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma diferença de potencial de 20 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Para que o resistor seja percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes, que diferença de potencial deve ser aplicada a ele? Pessoal, o primeiro passo é descobrir a resistência. Então, nós temos, como é um resistor ôhmico, nós utilizamos essa expressão. Diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então, a diferença de potencial é de 20 volts, que é igual a resistência, é o que eu quero descobrir, vezes a corrente, que é de 4 amperes. Então, esse 4 ele está multiplicando, quando passa para o outro lado vai dividindo, então a resistência é igual a 20 dividido por 4, que dá 5 ohms. Agora que eu descobri a resistência, eu vou descobrir, o segundo passo é descobrir a nova diferença de potencial com a corrente de 3 amperes. Então, usando a mesma expressão. Agora, eu quero descobrir a diferença de potencial, vou substituir o valor da resistência que eu encontrei, que é de 5, e a nova corrente, que é de 3 amperes. Então, vai ficar, a diferença de potencial vai ser igual a 5 vezes 3, que dá 15 volts. Pessoal, então vamos para o gabarito de física da aula, a lista realizada no dia 19 de maio. Conteúdo de eletrodinâmica, potência elétrica e energia consumida. Pessoal, a potência elétrica ela está relacionada com a corrente elétrica, resistência elétrica e também diferença de potencial. Por esse motivo, nós temos três equações para calcular a potência elétrica. A potência elétrica ela pode ser calculada em função da diferença de potencial e corrente. Então, potência elétrica é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Ela pode ser calculada em função da resistência elétrica e da corrente. Então, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou ainda a potência elétrica pode ser calculada em função da diferença de potencial e da resistência. Potência é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Professora, então quando que eu sei que eu vou usar cada uma dessas equações? Isso depende do que a questão te pede e quais os dados que ela te fornece. Vamos lá para a questão 1. Quando uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120 volts, a corrente que flui pelo filamento da lâmpada vale 1 ampere. Qual a potência da lâmpada? Observe que ele te deu a diferença de potencial e a corrente, e ele te pergunta a potência. Então, você vai utilizar uma relação que relaciona essas três grandezas. Então, potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Potência
a diferença de potencial é 120 e a corrente é 1. Então, a potência vai ser 120 vezes 1. Dá uma potência de 120 watts. Então, a unidade de medida de potência é watts, representada pela letra W maiúscula. Questão 2. Calcule a corrente que percorre o filamento de uma lâmpada de 220 volts e 60 watts. Então, ele te deu a diferença de potencial e ele te deu a potência. E ele pergunta a corrente. Qual das equações que relaciona corrente, diferença de potencial e potência? Essa daqui, né? Então, potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Substituindo os valores, minha potência é de 60. Minha diferença de potencial é 120. Então, esse 120 ele está multiplicando. Quando eu passo para o outro lado, vai dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 120. Isso vai me dar um valor de corrente de 0,5 Hz. Questão 3. Um resistor de resistência igual a 10 ohms passa uma corrente com intensidade de 2 amperes. Calcule a potência dissipada no resistor. Observe que nesse caso ele te dá a resistência e ele te dá a corrente, certo? Então, nós precisamos olhar para aquelas relações matemáticas e ver qual delas que relaciona resistência elétrica, corrente e potência. Então, nós temos aqui que a potência é igual a resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. Substituindo os valores, né, a resistência é de 10 ohms e a intensidade de corrente elétrica é de 2. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40. Terei uma potência aí de 40 watts. Questão 4. Qual é o consumo de energia durante um mês em que, em kWh, de um chuveiro de 4.000 watts que é utilizado meia hora por dia? Pessoal, nessa aula nós aprendemos também a calcular a energia consumida. Então, a energia consumida é igual à potência vezes o intervalo de tempo. A potência do chuveiro é de 4.000 watts. O intervalo de tempo, ele falou que é durante um mês, meia hora por dia. Então, 0,5, né? Horas. Então, 4.000 vezes 0,5 vai dar 2.000 watts vezes hora. Então, 2.000 watts-hora é a energia que gasta em apenas um dia. Vamos multiplicar esse valor por 30, supondo que o mês seja de 30 dias. Então, vai ficar 2.000 vezes 30, vai dar 60.000 watts. Só porque o enunciado, ele pediu em quilowatts-hora. Para transformar para quilowatts-hora, basta dividir por 1.000. Então, 60.000 dividido por 1.000 vai dar 60 kWh. Questão 5. Qual é o consumo de energia em quilowatts-hora de uma lâmpada de 60 watts que fica acesa 5 horas por dia durante 30 dias do mês? Então, energia consumida é igual a potência vezes o intervalo de tempo. A minha potência foi de 60 watts e o tempo foi de 5 horas. Então, 60 vezes 5, 300 watts hora. Então, 300 watts hora é energia gasta apenas em um dia. Vamos multiplicar o valor por 30, supondo que esse mês seja um mês de 30 dias. Como nós fizemos anteriormente, 300 vezes 30 vai dar 9.000 watts hora. Mas o enunciado ele pede em quilowatts hora. Mais uma vez, divido por 1.000. Então, para transformar para quilowatts hora, basta dividir por 1.000. Efetuando a divisão, 9.000 dividido por 1.000 vai ficar uma energia de 9 kWh. Questão 6. Em um ferro elétrico, lê-se a inscrição
600 watts, 120 volts. Isso significa, quando o ferro elétrico estiver ligado a uma tensão de 120 volts, a potência desenvolvida será de 600 watts. Calcule a energia elétrica em kWh consumida em 2 horas. Mesmo procedimento, energia elétrica é igual a potência vezes o tempo. A potência do ferro é de 600 watts, o tempo é de 2 horas, então 600 vezes 2, 1.200 watts-hora. Para transformar para quilowatts-hora, basta dividir por 1.000, então 1.200 dividido por 1.000, a energia vai ser de 1,2 kWh. Pessoal, obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos, boa sorte, bons estudos.